Olá, e a live de hoje então é sobre empatia, um tema bastante interessante e importante, algo que realmente nas relações humanas é extremamente importante. Então vamos aguardar as pessoas entrando, Casimiro entrando agora, aguardando então as pessoas que vão chegando. O tema de hoje é bem interessante, lembrando sempre que você pode enviar perguntas no decorrer da live, então na medida do possível eu vou respondendo as perguntas e aí a gente vai interagindo e fazendo essa live juntos. O Anderson também entrando agora, bacana. Távola Gourmet, minha esposa também entrando. Então, todos que estão chegando, obrigado pela companhia. Para quem não me conhece ainda, então, eu sou o Odair Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. Raquel também chegando agora. Sempre as lives, todas as terças-feiras, então, às 18 horas, aqui pelo Instagram. Lembrando que depois ela fica gravada, se você não conseguir acompanhar toda a live, depois fica gravada no IGTV e também no meu canal no YouTube, no Odair Comin. Em verdade, eu tenho dois canais no YouTube, né? Um é o Meditos Brasil e o outro é o Odair Comin, que eu posto diferentes conteúdos, mas as lives do Instagram ficam no meu canal Odair Comin. Só basta você depois procurar que você também encontra facilmente. Então, se você quiser rever a live ou mesmo se você não conseguiu ver completamente, mais pessoas aqui entrando, Duda, então bacana que todo mundo tá aí chegando, Adriana, obrigado por nos acompanhar, está entrando aí agora também, Thalisson, todo mundo chegando aí. Então, obrigado a todos que sempre acompanham aqui as lives de todas as terças-feiras e também as pessoas que estão chegando aí pela primeira vez. Falando um pouquinho de dados, né, antes de entrar exatamente no tema da empatia, né, só antes de entrar nos dados, só falando que eu vou trabalhar a parte da empatia, que é a escuta, né, o tema da nossa live é empatia muito além da escuta, né, então a escuta é o primeiro nível, digamos assim, mas depois tem o sentimento, tem o transportar-se, né, que é se colocar no lugar do outro, e a gente vai ir para um outro nível que é o resgatar, que a gente vai também associar a empatia também à compaixão. Depois a gente entra trazendo mais detalhes. Então, a parte dos dados, né, foi realizada uma pesquisa, né, em 2016 envolvendo 63 países, né, 63 nações, conduzida pela Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, e coloca o Brasil como 51º no ranking. Então, a verdade é que nós não estamos muito bem, né, nesse quesito, né, da empatia. Em verdade, talvez por mais que possa parecer, nós não estamos bem, não somos um povo empático, né? Precisamos ainda evoluir bastante. Obrigado a todos que estão ainda chegando, Célia, Nadira, Dona Luci, minha sogra também acompanhando, obrigado a todos. Adri mandando um oi, vamos lá. E com a pandemia, a verdade é que tanto a pandemia quanto a questão mesmo das polarizações políticas, né, isso nos distancia ainda mais, né, da empatia. Né? A empatia acabou perdendo ainda mais espaço. Né? As pessoas têm uma série de dificuldades de se colocar no outro na medida em que elas têm um pensamento mais extremista. Né? Então, a empatia, né, o extremo, ele não consegue conversar muito bem com a empatia.
Por outro lado, estudos também mostram que a empatia é contagiosa, ou seja, quando nós convivemos com pessoas empáticas, né, nós temos mais tendência a sermos empáticos também. Então, por isso que é tão importante, de alguma forma, você exercitar isso no seu dia a dia e até mesmo servir de exemplo, né, para outras pessoas, porque acaba sendo algo contagiante, né, na medida em que nós vemos pessoas sendo empáticas, nós também acabamos tendo esse mesmo comportamento, né? Então, portanto, pensando nesse contágio, né, empático, né, digamos assim, podemos perceber que a empatia, então, ela é tanto aprendida quanto ensinada, né? É algo que faz parte, né, do processo, né, de vida, e ele precisa ser exercitado sempre, né? O Aristóteles, né, dizia que as coisas que você precisa aprender para fazer é fazendo que você aprende, né? Então, a aprendizagem é extremamente importante, né, nesse sentido, né, de você exercitar realmente e ensinar. A gente vai ver mais à frente aí, né, essa parte, né, de como se aprende, como se ensina, por exemplo, mesmo a questão dos filhos, né, quem tem filhos pequenos, é interessante porque é o início aí, né, é extremamente importante, né, então é importante saber que a empatia é um exercício diário mesmo, né, então a empatia você não vai aprender teoricamente, né? Você não vai aprender apenas lendo um livro, né? Você precisa da ação, você precisa da prática, né? Claro, não é fazendo apenas uma vez, né? É um exercício realmente para toda a vida, né? Porque, obviamente, a vida está em constante movimento, você está sempre aprendendo coisas novas, se relacionando com pessoas novas, as circunstâncias da vida sempre podem trazer dor e sofrimento, né? Então, a empatia é algo que você pode realmente e deve exercitar aí no seu dia a dia. Durante a semana, eu fiz uma enquete, né, no Instagram e eu fiz 3 perguntas, né, mas 2 perguntas eu quis meio que quase que fazer uma pegadinha aí, né, com as pessoas, né? A primeira pergunta é se você costuma ser empático e a segunda é se as pessoas costumam ser empáticas com você. E é interessante, né, porque na pergunta você costuma ser empático, 74% disse que sim, né? E 24% disse que não. Já na segunda pergunta, as pessoas costumam ser empáticas com você, 29 apenas respondeu que sim e 71% disseram que não, né? Então perceba que tem alguma coisa errada aí, né? Quer dizer, ou nós nos achamos muito mais empáticos, né, do que nós somos, ou alguém está mentindo, né, digamos assim, aí no processo, né? Porque os números não batem, né? E aí a terceira pergunta é, você sabe qual é a importância da empatia nas relações humanas? E 61% das pessoas responderam que sim e 39% que não. Até se vocês quiserem também responder aqui para eu ter mais ou menos uma ideia, se você se acha ou não empático, você pode responder sim ou não, aí quem está participando agora da live, até para a gente interagir um pouco, é interessante ter essa autopercepção, né? Se você realmente se acha empático ou não. E aí a gente vai para o conceito, né, da empatia, a gente vai trabalhar os conceitos das diferentes palavras, né, que tem essa terminação, né, de patia, né, que vem do grego patos, né, que é que tem a ver com o sofrimento, né? Então, empatia, né, que vem do grego empato, significa sofrer com o outro, né? Que é a mesma raiz etimológica, por exemplo, de paixão e mesmo de patologia, né? Então, a empatia, por exemplo, você pode, num primeiro nível, né, por exemplo, você está vendo um filme de suspense, por exemplo, e isso pode te dar medo, né? Então, o primeiro nível da empatia é meio que natural, você sente, só aqui a Lucélia, então, respondendo que ela se acha empática, mas não percebe o mesmo na maioria das pessoas, né? Respondendo aqui, então, a pergunta. Então,
nesse exemplo de você estar vendo um filme, você se, né, por vezes, se o personagem ele está numa situação de perigo, né, você também, de alguma forma, sente esse medo, né? Contudo, não é você que está passando por aquela situação, é o personagem, mas mesmo assim, por vezes, você se coloca no lugar do outro, você sente esse mesmo medo. Então, o primeiro nível da empatia é meio que natural, né? É claro que é natural no sentido da convivência, né? Na medida em que você tem a convivência com o outro, naturalmente você vai desenvolver essa empatia. Claro que você vai ter diferentes níveis, mais ou menos, dependendo de como você foi ensinado, né? E como você desenvolveu essa empatia, né? No decorrer da vida, né? Então, por vezes, você acaba sofrendo junto com o outro, e isso é empatia, né? Essa sensação que você tem sentindo o mesmo que o outro está sentindo. Mas é sempre importante saber que você não é o outro, né? Aí você já vai para um outro nível, né? Quando você se confunde, digamos assim, nos papéis, aí você entra na compaixão, né? E a compaixão, ela tem dois vieses, né? Dois caminhos. Ou ela se torna uma virtude ou ela se torna um vício, né? Então, compaixão também do grego, então, pathos, que é da mesma forma a doença, o sofrimento, né? Ou adoecer com o outro. E normalmente, principalmente na nossa cultura latina, a compaixão ela acaba indo muito mais na direção do vício do que da virtude. Quer dizer, as pessoas acabam muito mais sofrendo e ficando apenas nesse lugar, né, do sofrimento e não indo além, né, não chegando, não alcançando a virtude, que a gente vai trabalhar mais na sequência. Então, por exemplo, uma pessoa, eu queria usar o exemplo da pessoa quando você tem uma pessoa com câncer, por exemplo, na família. Obviamente que é uma situação extremamente difícil, né, extremamente dolorosa, né? E no vício, por vezes, até os familiares acabam adoecendo junto com o paciente. Quer dizer, existe toda uma empatia, você se coloca no lugar do outro, você sofre com o outro e por vezes você adoece junto com o outro, no sentido de você ficar triste, ficar depressivo, por exemplo, e não conseguir lidar com as suas emoções. Então, por vezes isso pode acontecer, você, digamos, permanecer nesse mesmo lugar do outro. Só que na compaixão como virtude, você precisa se colocar no lugar do outro, o que é correto, vestir o sapato do outro, né, como se diz, mas você precisa saber que aqueles sapatos não são seus. E você, então, a partir do momento que você veste o sapato do outro e entende a situação do outro, você precisa voltar para o seu lugar. E aí, a partir do lugar que você está, que supostamente é um lugar saudável, digamos assim, você fazer coisas para resgatar aquela pessoa desse lugar de sofrimento, na medida das possibilidades, né? Então, aí você vai exercitar a compaixão ou mesmo a empatia como virtude. Então, usando esse exemplo da pessoa com câncer, pode ser qualquer situação, uma pessoa que está muito tempo doente, alguma coisa nesse sentido. Você pode, porque a ideia é que você traga a pessoa que está mal para o lugar saudável, porque se você ficar lá, você terá duas pessoas doentes e nenhuma saudável. Então a ideia é que você saia desse lugar do doente e venha para o seu lugar de saudável e de alguma forma traga o doente para o mundo saudável e não o inverso. E por vezes você não precisa fazer isso dizendo coisas de uma forma direta, digamos assim, não, você precisa sair dessa situação, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. É muito mais no sentido de, na medida em que você, obviamente, é um familiar, você conhece o outro, você conhece a realidade do outro, você sabe o que a pessoa gosta, por exemplo, o que deixa essa pessoa feliz. Então você vai proporcionar situações que vão tirar essa pessoa desse lugar. Então, se a pessoa gosta de um restaurante específico, simplesmente convida essa pessoa, leva essa pessoa até esse restaurante. Se ela gosta de viajar num determinado lugar, simplesmente leve essa pessoa
para viagem, se ela gosta de ver um determinado filme, simplesmente assista um filme com essa pessoa, porque naturalmente você vai quebrar aquela sintonia que a pessoa se encontra, né, de estar mal, de estar doente, e vai colocar ela numa outra sintonia. Então, esse movimento é extremamente importante, né, da empatia, da compaixão, e a compaixão como virtude e não como vício, né, nesse sentido de adoecer com o outro. Então, a ideia é sempre você entender, né, o outro, mas sempre se voltar para o seu lugar, e aí, de alguma forma, com diferentes estratégias, você tentar trazer essa pessoa que está doente, trazê-la para esse lugar saudável, né, digamos assim, né? Vamos lá, tem alguém aqui, a Nucitânia, né? Ela diz: muitas vezes eu me coloco no papel de uma pessoa que está sofrendo por algum motivo. Fico tão impactada que não me sinto digna de ser feliz ou de tocar minha vida de maneira normal. Por que isso acontece? Eu acho que é basicamente isso que eu estava comentando. É porque você se coloca no lugar da pessoa que está sofrendo, né? Então, o movimento que você precisa fazer, na verdade, primeiro é ter a consciência de que esse lugar não é o seu lugar, né? É o lugar daquela pessoa, mas que você pode, de alguma forma, estando no seu espaço de felicidade, de prazer, de alguma forma tentar trazer essa pessoa para esse lugar. É claro que, às vezes, você pode pensar que é simples assim, né? Trazer a pessoa do sofrimento para o prazer ou para a felicidade, mas por vezes a pessoa não quer sair daquele lugar, né? Então isso também é importante levar em consideração, né? Nem todos querem sair desse lugar do sofrimento, porque por vezes esse lugar do sofrimento é a sua zona de conforto, é o seu ambiente conhecido. Então por vezes a pessoa acaba ficando nesse lugar e não consegue vir para esse lugar saudável. Então, você pode fazer uma, duas tentativas, e se caso a pessoa realmente não vir para, né, o seu lugar de felicidade, lugar saudável, você simplesmente deixa a sua mão estendida, do tipo: a minha mão está aqui, quando você quiser pegar, você pode pegar e eu estarei aqui para você. Então, muito mais nesse sentido, né? Porque por vezes o tempo do outro é diferente do seu tempo, né? Às vezes você pode até querer forçar a pessoa a sair daquele lugar, mas por vezes ela ainda precisa de um tempo, né, para se conectar até mesmo com a própria dor, né? Conhecer a sua própria dor, o seu próprio sofrimento, para depois, em algum momento, ela se sentir confortável e ter a confiança de que ela vai conseguir sair desse lugar. Então, acho que de forma alguma você tem que se privar, né, do seu prazer, da sua felicidade, né? E na medida do possível você vai tentar resgatar, e se não conseguir resgatar naquele momento, é deixar a sua mão estendida, mas você precisa continuar vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas, porque isso vai te deixar mais saudável, e quando a pessoa precisar de você, você vai estar muito mais disponível, muito mais fortalecida e capaz de ajudar o outro com mais facilidade. Então, obrigado aí a Nucitânia pela colocação, aí, pela pergunta. Vocês também podem, então, deixar as suas perguntas, na medida do possível eu vou respondendo. Até, novamente, pedindo a participação de vocês, aqueles que têm filhos ou mesmo convivem, né, com crianças, quem você acha que é mais empático? A Cláudia também entrando agora. Um abraço, tchau, Cláudia. A pergunta é: quem você acha que é mais saudável, mais empático? O menino ou a menina? Pensando na criança. Respondam aí o que vocês acham, se é o menino ou é a menina. Na sequência eu falo sobre isso. E aí, seguindo as definições, né, da palavra patos, né, de todas as palavras que tem essa derivação, né? Então, o apático, né? O apático é aquele que não tem emoção, também do grego, então é sem emoção. Então, o apático, ele está muito mais ligado à questão da depressão em si, né?
Minha esposa respondendo menina. Vamos ver quem mais responde aí. Então, o apático é aquele que não tem emoção. Então, por vezes, ele tem muita dificuldade, né, de se colocar no lugar do outro, né, porque ele está sem a emoção, né, ele está meio que fora do ar por um tempo, né. A Nucitânia também respondendo que fala que acha que é menina. O pessoal pode continuar respondendo aí. E aí nós temos a palavra simpático, né? O simpático também, né, a junção de duas palavras gregas, que é sim e pático, né, que seria com emoção. Então, a pessoa simpática é aquela pessoa que recebe com emoção, né? E nesse caso é uma emoção positiva, né? De alguma forma, a pessoa simpática, ela envolve, né, o outro, ela te coloca naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia, né? Então, é envolver numa emoção positiva nesse caso. E aí eu até criei uma palavra, né? Cada live eu crio uma palavra nova, mas porque por vezes não tem algumas palavras para explicar alguns termos, né? Que é autopatia, que é basicamente a emoção consigo mesmo, né? Para trabalhar principalmente as pessoas que são muito autocríticas, muito perfeccionistas, né? Então, isso também é importante, às vezes, se pegar mais leve consigo mesmo, né? Nesse sentido, essa autopatia, né? Digamos, você se colocar no seu próprio lugar, né? Porque por vezes você é tão duro consigo mesmo, né? É tão crítico consigo mesmo, e isso por vezes te traz às vezes te traz dor, sofrimento e tudo mais. Então, às vezes, a empatia ela também pode ser dirigida a si mesmo, né? Então, as pessoas aqui estão respondendo. Evani diz que é menina, a dona Lucy também diz que é menina, a Cláudia também, a Lucélia acha que é relativo, depende muito da socialização da criança com quem convive. Então, o pessoal aí também chegando, obrigado a todo mundo que está chegando. E aí, então, a maioria das pessoas realmente responderam a menina e estão corretas. Um estudo conduzido, se não me engano, em 2007, né? Eles fizeram exatamente, eles contrapuseram, né, digamos assim, o menino e a menina, e se percebeu que a menina, por exemplo, ela, digamos assim, aguenta muito mais o olhar do outro, né? A menina, ela observa mais as expressões faciais, os pequenos detalhes. Então, ela guarda muito mais informações emocionais do que o menino, né? Como a mulher ela tem muito mais essa direção mais detalhista das coisas, ela percebe coisas mais no detalhe do que o homem, por exemplo, ela acaba sendo mais empática do que o menino. Agora, é claro que no decorrer do tempo isso pode ser alterado na medida em que vai depender realmente da socialização, como disse aqui a Lucélia, né? Vai depender muito de como, se a empatia, por exemplo, vai ser uma coisa que vai ser ensinada, vai ser trabalhada, né? Porque nós, seres humanos, nós nascemos com a predisposição de sermos empáticos, mas nós não nascemos empáticos. Então, isso é algo importante. Nós nascemos com a plataforma pronta, digamos assim. Mas, se nós não tivermos experiências, né? Por exemplo, tem um caso que é um caso emblemático que aconteceu há bastante tempo atrás nos Estados Unidos, na década de 70, uma garota chamada Jane, ela foi encontrada no porão da casa dos pais, né, por assistentes sociais, e ela já tinha 12, 13 anos, né, e ela basicamente não teve nenhuma convivência social, ela ficou trancafiada realmente dentro do porão da casa, ela recebia basicamente só comida, e aí quando resgataram ela, dentre várias coisas, claro, não sabia por vezes ler nem escrever, até mesmo para se locomover, para caminhar, ela não tinha todo o equilíbrio e tudo mais, mas uma das coisas mais salientes foi exatamente o fato de que ela não tinha empatia nenhuma, ela não sentia empatia pelas outras pessoas, né? No decorrer do tempo, essa observação foi feita. Então, para se perceber que realmente a empatia é algo aprendido e ela precisa ser ensinada desde muito cedo, né?
Porque a empatia sempre vai envolver o outro, né? Na medida em que você se relaciona com o outro, inicialmente, claro, com os pais, depois isso vai se ampliando, né? Cada círculo, né, de conexão, né, vai se ampliando da família, digamos, a família maior, depois a escola, os amigos na rua e depois mais para frente trabalho e tudo mais. Então isso vai ampliando cada vez mais, né? Mas é sempre uma aprendizagem que se tem na relação com o outro, né? Então nós tanto ensinamos na relação com o outro quanto nós aprendemos e vivenciamos com o outro. Então é sempre dentro do espaço do relacionamento é que nós vamos exercitar a questão da empatia, né? Então, basicamente, empatia é falar mais do outro do que de si mesmo, né? E por isso que a escuta é tão importante, mesmo que ela seja apenas esse primeiro nível, mas é obviamente o passo inicial, né? E a partir disso, a partir dessa escuta, né, isso te leva à compreensão e aí a sensação e o sentimento, né? De alguma forma sentir o que o outro sente, o que o outro está sentindo. Se vocês tiverem perguntas, podem enviar, fiquem à vontade. E aí nós vamos para os 3 níveis, basicamente, da empatia. E para dar um exemplo, né, digamos que uma garota chega para mim e diz que ela rompeu com o namorado, por exemplo, né? Então, a partir dessa situação, né, o primeiro nível é a empatia emocional. Então, o que eu posso dizer é, não, ok, entendo que você está triste. Então, de alguma forma, eu me conecto com essa tristeza, né, do outro, né, e isso já se colocando nos sapatos dela, né, no sentido de sentir o que ela está sentindo, né, porque ela rompeu com o namorado, então ela está triste. E aí, no segundo nível da empatia é a empatia cognitiva, que é você precisa. Porque no primeiro nível, até mesmo os animais podem ter essa empatia, né? Quem tem pet vai falar muito bem isso, né? De por vezes, se você está triste, o seu pet também fica triste. Se você está preocupado, por vezes ele demonstra algum tipo de preocupação também. Então, nesse primeiro nível, até mesmo os animais, eles conseguem ter algum nível de empatia, e talvez muito por esse próprio convívio, né, com o ser humano, né? Mas o segundo nível, que aí já é, obviamente, o cognitivo, que é mais do ser humano, né? Que ele tem que exige, né, algum tipo de raciocínio, né? Então, no segundo nível, por exemplo, eu poderia dizer para essa garota, entendo que você está triste, né? Porque você terminou com o seu namorado. Quer dizer, eu coloco a razão do porquê ela está triste. Então, eu raciocínio nesse sentido. Então, não é simplesmente você negar aquilo que ela está sentindo, é você experimentar o sentimento e saber e entender o porquê, né? Quer dizer, você precisa fazer esse raciocínio interno em relação àquilo que aconteceu. E aí o terceiro nível é a empatia compassiva, né? Que é, quer dizer, eu entendo que você está triste porque rompeu com o namorado, e, em verdade, eu, no seu lugar, sentiria a mesma coisa, também me sentiria triste, né? Só que, na verdade, esse é o nível mais importante da empatia e que, na verdade, a maioria das pessoas não consegue chegar nesse nível, né? Esse é o nível que é o teste, digamos assim, para saber se você é ou não empático, é o terceiro nível. Porque o primeiro e o segundo, digamos assim, é mais fácil. Agora, o terceiro nível requer algo que é realmente você entrar em contato com a sua humanidade, né? Porque na maioria das vezes o que as pessoas é do tipo, isso acontece mesmo, faz parte, ou você é tão linda, logo você arruma outro, deixa pra lá, ele também não prestava mesmo. Quer dizer, na maioria das vezes as pessoas fazem alguns comentários como esse, por exemplo, e aí não consegue realmente chegar nessa empatia compassiva, que é realmente se colocar no lugar do outro e mostrar que você também é frágil, que você também estaria triste, que você também choraria se você estivesse no lugar da outra pessoa, né? Porque quando as pessoas dizem assim,
dependendo de alguma situação, do tipo, eu no seu lugar faria tal coisa, né? Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo isso para você. A verdade é que se a pessoa realmente estivesse no seu lugar, ela faria exatamente a mesma coisa que você fez. Quer dizer, ela só faz diferente porque ela não está no seu lugar, né? Então isso mostra que a pessoa não está sendo empática com você, quando a pessoa fala esse tipo de frase, né? Eu no seu lugar faria tal coisa, né? Ou faria diferente, ou teria feito assim ou assado. Então isso mostra que a pessoa não conseguiu se colocar no seu lugar. Ela simplesmente continuou no lugar dela e fez uma avaliação, né, do que é estar no seu lugar, e aí tomou uma decisão, fez uma escolha a partir de onde ela está e não a partir onde o outro está. Então esse terceiro nível realmente é o que separa as pessoas empáticas das não empáticas. Então é até algo para você raciocinar, né? Porque por vezes, como na enquete, né, a maioria das pessoas responderam que são empáticas, mas a maioria das pessoas falaram que não, que as outras pessoas não são empáticas com ela, né? Então, a bem da verdade é que você está nos dois lugares, né? Então, alguma coisa está errada aí, né, digamos assim. Então, é algo sempre para nós avaliarmos, né? E não é uma questão de apontar o dedo, mas simplesmente de a gente fazer uma reflexão e saber se realmente aquilo que a gente está fazendo é aquilo que a gente acha que está fazendo, né? Porque por vezes a gente faz coisas porque aprendeu a fazer dessa forma e você vai repetindo, né, desde a infância, adolescência e tudo mais, e você acha que está fazendo uma coisa legal e por vezes não é tão legal assim, né? Então por isso ter clareza, né, do que as coisas realmente são, né? Do que significa aquela palavra, né? Do que significa aquela emoção, aquele sentimento. Então o autoconhecimento acaba sendo sempre importante, né, para exercitar, né, todas as habilidades emocionais, né? Como eu disse antes, o ser humano ele nasce com a capacidade de ter empatia, mas ele não nasce empático, assim como ele nasce com a capacidade de ter todas as competências emocionais ou habilidades emocionais, né? Mas ele não nasce com elas, você precisa desenvolver no decorrer do tempo, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Obrigado a todos que continuam chegando. Lembrando que a live ficará gravada. Depois também você pode assistir no IGTV, também no meu canal no YouTube. Então, obrigado a todos que estão chegando agora. Depois vocês podem ver a live completa também no IGTV, mesmo que você não tenha conseguido ver toda a live aqui ao vivo. E aí, pensando nessa ideia, né, de que a empatia ela pode ser aprendida, né, se aprende e se ensina. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança, né, de um filho que de repente se machuca, né? Eu tenho uma filha de 1 ano e 9 meses, né? Ela ainda não tem essa compreensão, né, do racional, né? Mas digamos um garoto, uma garota um pouco mais de 4, 5 anos, né, que tem uma compreensão racional melhor. Então, se, por exemplo, a criança ela cai e esfola o joelho, por exemplo, o primeiro nível da empatia é do tipo, eu entendo a sua dor. Simples assim, né? E a cognitiva é, eu entendo, né, por que você está chorando, pelo fato de você ter ralado o joelho. Então, eu entendo por que você está chorando. Quer dizer, eu não desmereço o choro da criança e não falo que já vai passar ou que não foi nada, ou como alguns dizem, né, antes de casar Sara. Quer dizer, é uma forma de você se desconectar da criança e desvalorizar aquele sentimento, aquela dor, né? E aí no terceiro nível, né, que aí também é o
de novo, né, o mais importante, e que na verdade que é uma pena, porque a maioria dos pais não vão nesse lugar, né, não chegam no terceiro nível da empatia, e por isso que nós somos tão pouco empáticos, né? Quer dizer, de 63 nações, nós somos a 51ª, né? Então, infelizmente, né, nós brasileiros não somos tão empáticos assim como nós achamos que talvez sejamos, né? E aí o terceiro nível, né, da empatia, né, que todo pai, toda mãe deveria chegar, tudo bem chorar, filho, filha. Se eu tivesse ralado o meu joelho, também sentiria dor e provavelmente também choraria, né? Quer dizer, é realmente você trazer o seu lado humano, né? Que por vezes nós temos dificuldades de trazer as nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas imperfeições, e que nós também sentimos dor, que nós também choramos, e tudo bem. Quer dizer, na medida em que você mostra isso para o seu filho, para a sua filha, aí você realmente está ensinando empatia para ele e para ela. Quer dizer, é assim que você ensina empatia. É você realmente se colocar no lugar do outro e mostrar que você se colocou no lugar do outro emocionalmente. Não realmente simplesmente desautorizando a dor do outro, o sentimento do outro. Então, para se colocar no lugar do outro, você precisa chegar nesse lugar. Então, por isso que por vezes é tão difícil, né, você ser empático, né, porque é o momento em que você precisa reconhecer a sua própria condição humana, né, a sua fragilidade por vezes, né. Então, para que você possa ensinar a empatia, você precisa se desnudar, digamos assim, né? E realmente mostrar a sua condição humana tal como ela é, né? E aí, como benefício, né, da empatia, é exatamente isso, é você se conectar com a sua própria humanidade, né? Por vezes se conectar com as suas próprias dores, com o seu próprio sofrimento, né? E tudo bem, porque isso faz parte, né, de nós humanos, né? Na medida em que nós não reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a tendência é que nós não consigamos superar isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é trazer esse olhar para si e realmente reconhecer tudo isso. E aí, o grande vilão, né, da empatia é o julgamento. Quer dizer, na medida em que você ouve algo do outro e você julga de antemão, obviamente que você, né, se distancia de todas as formas, né, da empatia. Então, quando alguém vem trazer um assunto para você, ou vem trazer um sentimento, uma emoção, o ideal é que você realmente faça perguntas em cima do que aquela pessoa está trazendo, para trazer mais informações, e não simplesmente julgar o outro a partir do seu modelo de mundo, né? Porque para se colocar no lugar do outro, você realmente precisa entender o modelo de mundo do outro. Para pensar como o outro pensa, você precisa entrar nesse mundo e entender como essa pessoa foi criada, como ela foi estruturada, né, na sua vida, que tipo de situações essa pessoa passou, por que tipo de educação ela passou. Então, você tem que se desnudar dos julgamentos para que você realmente possa entender o outro realmente de uma forma assim mais profunda, né? Então a empatia, ela é um esforço mental realmente, né? Existe uma ação para você ser empático, né? Você simplesmente ouvir é muito passivo. Não que isso não seja bacana, que não seja legal, porque por vezes aquela pessoa ela só queria realmente ser ouvida, né? Mas para você ir além, para realmente ser empático, exige um esforço, né? E não necessariamente você precisa ter passado pela situação, né, para ser empático. Então, se a pessoa passou por um abuso, por exemplo, você não precisa também ser abusado para ser empática com aquela pessoa. É simplesmente entender, né, se colocar no lugar do outro. E no final dizer, pô, eu no seu lugar também sentiria isso, né? Eu também teria esse tipo de emoção, estaria sofrendo e tudo mais, né? E aí, por isso que mesmo com animais, por exemplo, você pode ser empático e no primeiro nível, né, até mesmo os animais sendo empáticos com você.
E aí falando um pouco de como tornar-se então mais empático, né, na prática do seu dia a dia, né? Então, como eu disse, é algo que é aprendido, é algo que pode ser exercitado aí no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto é realmente eliminar o preconceito, né? Você não pode ter preconceitos ou julgamentos em relação ao outro. Você realmente precisa ter uma escuta ativa, ouvir, né, o que o outro tem para dizer e, de alguma forma, buscar ainda novas informações para que você possa, a partir, né, do seu conhecimento, a partir da sua experiência, ajudar de alguma forma o outro, realmente se colocar no lugar do outro e exercitar essa empatia. Uma das formas é você conhecer, obviamente, novas culturas, né? Na medida em que você conhece novas culturas, a tendência é que você fique menos preconceituoso, você julgue menos, né? Entender que as pessoas pensam diferente, vivem diferente, comem diferente, se relacionam de uma forma diferente. Realmente você perceber que o seu modelo de mundo não é o único modelo de mundo, não é uma questão de certo e errado, é simplesmente um modelo de mundo diferente, né? Então, conhecer novas culturas, seja viajando, obviamente, que é a melhor alternativa, mas por vezes lendo, conhecendo, vendo documentários, enfim, mas conhecer novas culturas é sempre interessante. E aí realmente se colocar no lugar do outro, né? Fazer esse exercício diário de realmente vestir, né, os sapatos do outro, né? E entender que a opinião do outro, ela tem uma razão, né? Quer dizer, se aquela pessoa está pensando daquela forma, está dizendo o que está dizendo, existe uma razão por trás. E talvez na medida em que você entenda as razões do outro, você também entende o porquê ela está dizendo aquilo, né? Por que ela chegou àquela conclusão. Então também é uma forma de você romper com a questão do julgamento, do preconceito e poder se colocar no lugar do outro, né? Porque por vezes quando você tem essa dificuldade, para você parece tudo muito simples, né? Você olha para a situação que o outro está te trazendo ou para a vida que a pessoa está vivendo, é muito simples, né, para você. Né? É o mesmo que dizer que, de repente, na Segunda Guerra, todos os judeus deveriam ter saído, né, dos lugares onde estavam, né? Parece muito simples olhando para trás hoje, ou qualquer tipo de situação, né? Quando você olha numa outra perspectiva, né? Quando você não está lá realmente, você não tem subsídios para realmente tomar uma decisão a partir daquele momento, daquela situação. Então, você precisa entender as razões, os motivos realmente da pessoa para, de alguma forma, conseguir se colocar no lugar do outro, né? E aí exercitar, digamos assim, essa comunicação mais curativa, né? Que é exatamente esse terceiro nível, né, da empatia, que é realmente se colocar no lugar do outro e falar aquilo que o outro precisa ouvir naquele momento, percebendo que você, no lugar dele, estaria sentindo a mesma coisa. Isso, por vezes, até fortalece o outro, né? Gera essa empatia, né? A empatia, ela gera esse movimento curativo, né? Então, você realmente ter essa escuta ativa, né? E realmente se colocar no lugar do outro. Outra coisa importante é aprender a reconhecer as emoções, né? Você tanto reconhecer as suas próprias emoções quanto as emoções do outro. E você também, enquanto pai, enquanto mãe, reconhecer as emoções do seu filho, da sua filha. Então, é um exercício também que você precisa fazer no dia a dia, porque na medida em que você aprende a reconhecer, que você reconhece aquela emoção, facilmente você consegue se conectar com aquela emoção e, ao mesmo tempo, gerar a empatia para ajudar essa pessoa a entender aquela situação e até mesmo tirá-la, né? Ajudar a tirá-la daquela situação de dor ou sofrimento, né? Outro ponto importante é você não deduzir as coisas, e sim perguntar. Então você precisa sempre pensar nesse sentido, né? De você jamais supor, pressupor coisas, mas sempre perguntar, né? Essa escuta ativa de novo, né? E não tenha visões radicais, né? Porque independente do qual lado você está em termos de radicalismo, né?
porque o próprio Aristóteles dizia que a virtude ela sempre está no caminho do meio. Então, na medida em que você peca por excesso ou por falta, você está fora desse caminho do meio, né? Então, todas as visões radicais, elas são cegas para um monte de coisas, né? Porque ela está caminhando apenas, digamos, num espaço muito reduzido, né, de todo o caminho, né, digamos, de uma estrada que você tem pela frente, é você andar apenas pelo acostamento e não perceber que tem toda uma estrada, né, toda uma via ali de possibilidades, de formas de pensar, de formas de sentir, de se relacionar. Então, o ideal é que você não tenha posições radicais, extremistas, né? Porque isso, obviamente, te distancia, né, na verdade, da maioria das pessoas, né? Obviamente, te distancia da empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que estar aberto, né, tanto a questão de conhecer novas culturas, mas estar aberto a novas realidades, né, ao diferente. Então, por vezes, né, a gente fala muito dessa coisa da bolha, né, cada um está na sua bolha, no seu quadrado, né, e cada um tem um tamanho diferente de bolha, né, digamos assim, mas o ideal é que você expanda, né, digamos assim, essa sua bolha, trazendo coisas diferentes, né, coisas novas aí para a sua realidade, para a sua forma de pensar, porque esse diverso, né, essa diversidade, ela é extremamente enriquecedora, né, com diferentes pessoas, com diferentes formas de pensar, com diferentes formas de se comportar, de se vestir. Então, isso tudo nos enriquece muito, né, e nos fortalece, né, em termos de não só da empatia, mas das diferentes habilidades emocionais que são cada vez mais importantes, né? Tanto na relação humana quanto nas relações de trabalho. Cada vez mais as empresas estão valorizando, né, essa parte das competências emocionais. Isso você vai desenvolver na medida em que você se relaciona com as pessoas e você tem a empatia, né? Talvez a empatia seja uma das habilidades mais importantes e que é porta de acesso para muitas outras habilidades, né? Então, é algo extremamente importante que todos nós precisamos desenvolver e exercitar aí no nosso dia a dia, né? Uma coisa importante também para exercitar, né, para tornar-se mais empático, é esse falar e também o ouvir acolhedor, né? Realmente olhar nos olhos do outro, né? E isso faz com que você crie essa conexão e que você realmente mostre para o outro que você está ali, né? Que você está presente, que ele pode realmente contar com você, que existe ali uma escuta ativa e por vezes você vai perguntar e tudo mais. Então, eu acho que isso é extremamente importante, né? Poder olhar nos olhos do outro, né? A gente sabe que cada vez menos, né, nós temos olhado, né, para os olhos do outro, né, por vezes muito mais para o celular do que realmente notando a presença do outro. Então, a empatia ela requer esse olhar mais atento, né? E por fim, você ser uma boa inspiração, né? Eu acho que a gente está precisando cada vez mais de boas inspirações, de pessoas que façam realmente coisas bacanas, coisas boas, né? De pensando nos nossos filhos, por exemplo, nas crianças, de forma geral, perceber, né, que as pessoas são empáticas, que as pessoas têm boas ações, que as pessoas fazem o bem e tudo mais, é uma inspiração super bacana, né, porque as pessoas precisam, né, dessa inspiração, porque na maioria das vezes é isso, né, nós... para você, digamos, pensando na autorregulação, né, enquanto humano, você precisa ser regulado por alguém inicialmente. Quer dizer, tudo aquilo que você precisa aprender, né, para fazer, você precisa desse exemplo do outro, né? Então, uma criança, ela não tem todos esses recursos, ela nasce com a predisposição, mas ela não tem todos esses recursos, ela precisa aprender e alguém precisa ensinar isso, né? E não apenas com os pais, né, mas com as pessoas que ela tiver contato. E quando tem pessoas que são inspiradoras, né, você realmente consegue visualizar aquilo, consegue se imaginar naquela situação, consegue sonhar em relação a isso. Até um exemplo recente, né, exatamente que foi a eleição americana, né, de uma mulher ter ganhado a vice-presidência, né, eu acho que isso é extremamente importante, né, valoriza muito, né, e ouvindo o discurso dela, né,
eu até pensei, né, como as mulheres realmente têm um outro olhar, né? E que pena, né, que realmente o mundo, principalmente os homens, realmente não abram mais espaço, né, para as mulheres, porque até mesmo na questão de nós falamos agora há pouco da empatia, né, que as mulheres são muito mais empáticas, né? Quer dizer, é uma pena que realmente a mulher tenha tão pouco espaço, né? Que a mulher por vezes seja tão pouco valorizada e nós, como humanidade, nós perdemos muito. Isso não há dúvida, né? Que nós, não dando esse espaço, não valorizando, nós perdemos, né? Enquanto humanidade, nós perdemos muito, não colocando a mulher de igual para igual e dando mais espaço. Ao mesmo tempo, na medida em que elas tiverem mais espaço, elas vão servir de inspiração, né? Porque são tão poucas pessoas, tão poucas mulheres realmente que por vezes têm esse destaque gigantesco e que por isso, por vezes, as meninas, né, principalmente, não têm tanta inspiração. Então, acho que é o momento realmente de a gente começar a abrir mais espaço, né, para o feminino, para a mulher, para que elas, obviamente, cheguem no lugar que elas são capazes de chegar e sirvam de inspiração, né, para outras mulheres, para as garotas, né? Eu sou pai de uma filha, está vindo outra aí, serei pai de 2 filhas. Então, acho que eu tenho cada vez mais esse olhar voltado, né, pro feminino. Então, eu vou educar duas meninas. Então, acho que é educar realmente para esse mundo, né, que por vezes tem tão pouco espaço, né, para a mulher e que a gente precisa, de alguma forma, abrir mais caminhos, né, e permitir mais, né, as mulheres de brilharem, de fazer o que elas sabem fazer, né. Tem aqui uma pergunta, ICG Trader, como combater o medo? Você sabe o que fazer, entende o que é o momento, mas simplesmente trava, não faz nada. Pensando no medo, obviamente que o antídoto, a gente está chegando aqui no final da live, então só respondendo essa pergunta para a gente finalizar, o antídoto do medo é a coragem. Então, basicamente, você precisa agir, né? E o medo, quando você estabelece que você vai agir, o medo começa a ter um prazo de validade, digamos assim, né? E esse prazo de validade, ele só começa a ser contado na medida em que você dá o primeiro passo, na medida em que você age. Então, ele rapidamente, o medo, ele deixa de ser medo na medida em que ele se torna conhecido. Então, o ideal é que você simplesmente faça de pequenos passos, né? Você tem um objetivo, por exemplo, digamos, esse medo está te impedindo de você fazer alguma coisa que você deseja fazer, um objetivo, um sonho, enfim. Transforme esse objetivo, que ele tem um certo tamanho, em pequenas partes e comece a dar pequenos passos, pequenos movimentos. Então, se você tem medo de falar em público, por exemplo, você pode começar a gravar pequenos vídeos para si mesmo e depois, com o tempo, gravar vídeos e mostrar para as pessoas, ou de repente depois você grava um vídeo e coloca na sua rede social e depois você de repente faz uma pequena explanação para familiares ou para amigos. Então, divida, digamos assim, o seu medo em pequenas partes. E aí comece e se conecte apenas com um passo, né? Digamos assim, dentro de uma jornada de muitos passos, se conecte apenas com um passo, com o primeiro passo, depois com o segundo passo. Isso faz com que você vá sentindo o terreno, digamos assim, de uma forma mais consistente e aí naturalmente você vai se conectando com aquilo, né? Você vai agindo e aí automaticamente o seu medo vai perdendo espaço, vai perdendo intensidade, vai perdendo valor, né? Então, dê pequenos passos. Essa é a melhor forma de você enfrentar os seus medos. Pouco a pouco, realmente. Bom, então basicamente é isso. Nós temos apenas 1 hora aí de tempo de live. Foi muito bom, acho que o tema é bastante interessante. Talvez ainda daria para explanar coisas novas, coisas diferentes, ampliar, mas acho que já deu, pelo menos deu para a gente transitar aí um pouco, né, sobre a empatia, e eu acho que é um conteúdo que já serve para de repente você exercitar isso aí no seu dia a dia e ao mesmo tempo
esse autoconhecimento aí que é tão importante para que você realmente possa se perceber em relação à empatia e possa desenvolvê-las. Sempre lembrando, a live então ficará gravada, tanto no IGTV quanto no meu canal da Ercomin, mas eu queria também dar a dica do meu canal, que é o YouTube Meditos Brasil, que tem sessões de hipnose lá, inclusive tem uma sessão que é exatamente para te ajudar a desenvolver a empatia. Depois eu vou deixar abaixo na descrição do vídeo, lá no YouTube, no canal da Ercomin, eu vou deixar embaixo o link, né? Mas se você quiser ir direto lá no canal YouTube, no canal do YouTube Meditos Brasil e procurar hipnose para empatia, você vai encontrar a sessão que vai te ajudar, assim como várias outras sessões que têm essa relação com o emocional, é sempre importante. Sempre lembrando, né, então sou psicólogo, faço atendimento online e também na clínica, também sessões personalizadas específicas para diferentes temas. Então, se você quer trabalhar alguma coisa específica aí na sua vida, ter algum objetivo, ou mesmo desenvolver a empatia, por exemplo, ou outras habilidades emocionais, tem a possibilidade tanto de fazer um tratamento quanto de uma sessão específica que eu gravo em áudio específica para o seu caso, né? Então, basicamente é isso. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Lembrando-se que tem pacotes também de hipnose. Se você entrar lá no meu site, meditos.com, agora a gente está na Black Friday, tem 50% de desconto. Então, todos os pacotes que estão lá, basta você acessar lá o site e na bio aqui do Instagram mesmo, tem um link para o site e tem vários pacotes lá, inclusive um pacote para desenvolver competências emocionais. Então é bem interessante e tem esse desconto aí de 50% agora nesse período de novembro aí de Black Friday, né? Então apenas agradecendo a todos e assim, falando que a empatia ela realmente pode ser exercitada nas pequenas coisas. Então, tanto com um filho, com uma filha, com um par afetivo, com as pessoas ao seu redor, exercite esses pequenos movimentos, exercite essa conduta, né? Essa escuta mais ativa e principalmente vá para o terceiro nível da empatia, que é realmente se colocar no lugar do outro e ao mesmo tempo aceitar essa condição, né, de ser humano, né? E que você não precisa ser forte o tempo todo, né? Que às vezes você se conectar com a sua fragilidade pode também ser um momento de fortaleza, né? Porque você vai perceber isso e em seguida vai evoluir. Então, realmente, obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até a próxima terça-feira. Boa noite a todos.